A graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido. Que saudade estamos de poder estar juntos, poder buscar o Senhor, louvar ao Senhor juntos como igreja. E neste momento eu gostaria de convidar você, aí onde você se encontra, na sua casa, talvez no seu trabalho, pelo celular ou pelo computador, que você venha se conectar ao Senhor junto com a gente. Vamos louvar a Ele, vamos buscar a presença do Senhor, se possível. Se você tiver condições, convide os seus familiares, aqueles seus filhos, seu esposo, sua esposa. Pare por alguns instantes e juntos vamos buscar a presença de Deus. Se você tiver condições de fazer, gostaria de convidar você a fechar os teus olhos e vamos falar com o Senhor neste momento. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu me coloco diante da Tua santa e gloriosa presença, juntamente com essa pessoa que está ouvindo. Pai, eu clamo pela Tua presença, clamo para que o Senhor venha com o Teu perdão, ó Deus, perdoar as nossas falhas, os nossos erros, tudo aquilo que nos distancia da Tua presença, Senhor. Que neste momento de dificuldade, que venhamos estar fortalecidos no Senhor, que mesmo neste momento de luta, venhamos estar mais e mais fortes juntos a Ti, junto ao Senhor. Espírito Santo, enche o nosso coração, queremos mais e mais da Tua presença. Eu oro em favor desta pessoa, eu oro em favor da vida dela, da família, que todos os caminhos dela sejam abençoados por Ti. Não, ó Deus, perdoar as nossas falhas, os nossos erros, e juntos vamos louvar ao Senhor, junto ao Senhor. Espírito Santo, Te amamos, Deus. Vem, ó Pai. Queremos Te ver, Senhor. Queremos Te ver, Jesus, em nossas vidas.
Santo, 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 cante Santo, 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 quero te ver, quero te ver, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te ver. Te amamos, Pai. Te amamos, Senhor. Que Deus venha abrir os olhos do nosso coração. Que venhamos estar atentos ao que o Senhor tem a nos falar. Como eu disse há pouco, se possível, pare tudo o que você está fazendo. Se a TV estiver ligada, desligue a TV. Se vamos nos concentrar na presença do Senhor, buscar a presença dEle, buscar mais e mais do Espírito Santo, pois Ele está aqui neste lugar. Ele é real. Aleluia. Jesus. Neste lugar Tu és real. Vem, Senhor, vou me entregar. Vou me entregar totalmente. Aleluia. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso mais uma vez, neste lugar Tu és real. Neste lugar Tu és real. Eu te vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar
nossos corações, ó Pai. Espírito Santo, aqui estamos buscando a Ti, ó. Estamos sedentos da Tua presença, sedentos do Teu amor, sedentos do Teu toque, Senhor. Espírito Santo, inunda este lar, inunda a casa dessa pessoa que o busca, ó Pai. Vem, Jesus, queremos mais e mais e mais da Tua presença. Vai dizendo para Ele: eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença. Te amamos, Senhor. Te amamos, Jesus. Aleluia. Tu és tudo para nós. Te amamos. Vem, Jesus. Vem, ó Pai, enche os nossos corações. Tu és digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Cante: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Cante a Ele: santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpago, louvores, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, quem era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Cante a Ele, maravilhado.
maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, quem era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Senhor. A ti rendemos honra, a ti rendemos glória e todo louvor. Espírito Santo, que essa pessoa seja cheia de ti, cheio da tua presença, cheia do Senhor. Deus, neste momento eu oro também pela nossa família, pela nossa casa. Guarda-nos, ó Deus, protege-nos com o teu Santo Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. A graça e a paz de Jesus aos irmãos. Hoje, quinta-feira, Vivendo com Deus é o nosso culto de quinta-feira. Todas as quintas, às 20 horas, nós temos este culto que decidimos chamar de Vivendo com Deus. E, de fato, viver com Deus é um desafio que deve ser empreendido em todo o tempo. Não é fácil, não é simples, mas com Deus é perfeitamente possível. Eu quero pedir a gentileza que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler os versos de 9 a 12. Eu gostaria de falar hoje, dialogar um pouco sobre vida espiritual em tempos de crise. Este tempo de pandemia mudou a nossa vida completamente. A coisa ficou assim de perna para o ar, literalmente. Estamos assim temporariamente impedidos de fazer a maioria das coisas que nós estávamos habituados a fazer. Nós somos obrigados a nos reinventar, a reconstruir, a lidar com desafios antes inimagináveis. Quando nós pensamos que alguma coisa iria acontecer dessa natureza, a expectativa para o ano novo, para o ano que findou-se o ano 2019, a expectativa para 2020 era que fosse um ano extraordinário, e de fato tem sido extraordinário vencer estas batalhas. Tudo isso é verdade, sim. Nós temos sido obrigados a vencer desafios que nós nem imaginávamos que existiriam, conforme a situação vai surgindo. Mas eu sou otimista, confesso para você que eu sou otimista por natureza. E mesmo sendo otimista, nós precisamos olhar para o caos que está ao redor, para o caos que se instaurou e encontrar oportunidades. A chave
para tudo isso é encontrar oportunidades em meio ao caos. Eu quero convidar você, ou melhor dizendo, desafiar você a procurar na adversidade, nos problemas e no caos as oportunidades para transformação. E quando eu falo aqui em transformação, não somente para o dia a dia da nossa convivência, mas para uma transformação espiritual. Este tempo de pandemia é de fato uma oportunidade extraordinária para você buscar uma vida espiritual nesse tempo de crise, nessa situação toda que nós estamos vivendo. Esta é uma oportunidade para um crescimento espiritual. Pare para pensar quantas oportunidades nós temos tido de nos aproximar de Deus. Este crescimento consiste numa aproximação mais intensa de Deus, de um relacionamento mais dinâmico, em profundidade. Saiba que é exatamente isto que Deus quer de cada um de nós, é isso que Deus espera. Para nós dialogarmos sobre isso, eu leio a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos de 9 a 12. Eu leio na NVI, e diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pai amado, nós queremos te agradecer, te louvar, te engrandecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia tem nos alcançado. Pedimos-te que nesses tempos de crise, o teu amor possa ser saliente em nosso coração, em nossas palavras, em nossas decisões. Fala conosco, papai, através da tua palavra, com aqueles que estão nos ouvindo agora, com aqueles que nos ouvirão depois, em algum tempo, porque a tua palavra ela é atemporal. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, ele escreve para a igreja que está em Colossos. E essa carta ela tem um teor tão rico, tão profundo, tão maravilhoso, que ela é atemporal. Da mesma forma como Paulo está escrevendo para estes cristãos, irmãos nossos desta época, esta palavra serve para nós, sim, Senhor. É muito pertinente observar que Paulo ele está escrevendo para cristãos. Lá no versículo 4 ele faz menção de ter ouvido falar da vossa fé. Eu ouvi falar da fé que vocês têm. E ouviu muito bem. Ele vai fazendo uma descrição de tudo aquilo que eles estão vivendo e vai trazendo trazendo ao conhecimento de que ele tem ciência da fé que eles têm, aquele povo lá. Do versículo 4 ele diz assim: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. É muito importante você lembrar que o amor ao próximo é uma manifestação de fé, mas não pode ser uma manifestação apenas para ativismo. Não é essa manifestação desse amor que vai me salvar, senão você está indo para uma tendência, para um pensamento espírita e não cristão. A fé vem primeiro e nós somos movidos pela fé a amar o próximo, a externar isso. A primeira condição para você estar apto a buscar uma vida espiritual, de fato, é ser cristão, é crer em Cristo, é ter nascido de novo, é confessado a Jesus. Evangelho de João tem uma riqueza de detalhes a respeito disso. João capítulo 1, versículo 12. Mas Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, no nome de Jesus. E quando nós olhamos ali o capítulo 3 de João,
quando Nicodemos procura Jesus de noite para inquiri-lo, para questioná-lo. E naquela conversa com Nicodemos, Jesus vai dizer para ele assim: Nicodemos, importa para você nascer de novo. E aí ele fala assim: como eu, sendo velho, vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? É impossível. E Jesus vai dizer para ele: não, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Água, palavra, Espírito, presença de Deus. É este novo nascimento, é um nascimento espiritual. E todos aqueles que já confessaram a Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, eles são chamados cristãos. Essa nomenclatura cristão se refere a Cristo. Você vai encontrar em Atos capítulo 11, versículo 26, onde em Antioquia da Pisídia, depois que Paulo e Barnabé estão um ano ensinando sobre Cristo, discipulando ali, os discípulos, os seguidores de Cristo, são chamados pelo povo de cristãos. Cristão é um contrativo de Cristo, miniaturas de Cristo que andavam, porque o comportamento deles, a maneira de agir, a maneira como eles falavam, a maneira como eles reagiam, era semelhante ao Cristo que eles professavam viver. Uma vida espiritual consistente não pode estar dissociado deste princípio de identidade cristã. Então, se eu sou chamado de cristão, é porque eu sou um seguidor de Cristo. E isso é evidente em todas as coisas que eu penso, que eu falo e que eu faço. Então, é inerente no meu comportamento, na minha maneira de ser, na minha maneira de enxergar em todas as situações. É em Cristo que nós nos identificamos com Deus. O pecado em Adão, no Jardim do Éden, ele vai fazer uma separação entre Deus e o homem. E essa separação chamada pecado criou um abismo. Jesus vem então para religar, para reconectar o homem com Deus. Todas as vezes que você quer falar com Deus é através do nome de Jesus. E o nome de Jesus não é o nome literal, a letra simplesmente, mas é uma experiência com Deus, de fato, daqueles que são verdadeiramente cristãos. Ainda lá no versículo 9, ele vai dizer algo muito interessante. A primeira fala dele é que ele está falando para cristãos. Ele continua assim: não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento e da vontade de Deus. Paulo diz que continua orando. O povo é alvo das orações de Paulo, e orando e clamando a Deus e para que sejamos cheios. A ideia de cheio é transbordar. É como você vai enchendo o copo, até que haja um transbordo. Vai chegar num limite que o copo não comporta mais e começa a transbordar. Essa é a ideia que Paulo está passando. E o conceito aqui é transmitir a segurança de que somos alvos das orações de Paulo. E ainda hoje nós somos alvos de orações. Tem alguém orando por você. Alguém em algum momento está orando por você. Como é precioso. Alguns amigos às vezes me mandam mensagem, e aquele momento que você está com o coração apertado, está angustiado com alguma coisa, com alguma questão, algo muito importante que você precisa decidir, e alguém naquele momento diz assim: estou orando por você. Como é precioso isso. Alguém está orando por nós. Alguém está intercedendo por nós em algum lugar. Eu fico feliz de saber que essa mensagem tem chegado a lugares assim inimagináveis, e que continue chegando. Compartilhe, envie para toda a sua rede, para que essa mensagem consiga alcançar o maior número de pessoas possível. Aqui no texto, quando o verbo usado aqui, sejam, a conjugação verbal aqui no grego chama-se auristo subjuntivo passivo. Ela tem o verbo, ele sofre muitas declinações, assim como no português. O sejam aqui, nessa conjugação, é uma ação no presente que se estende indefinidamente no tempo. Então, é algo agora e que para amanhã, e para depois de amanhã, e para depois de amanhã, e a coisa, ela é assim. Essa é a característica. Ela partiu de agora e vai até aonde nós não sabemos. Ela é indefinido o fim. E Paulo está dizendo: sejam plenos hoje. Sejam plenos hoje, amanhã
e continue sendo plenos. Então é algo que não é para você fazer somente no momento de crise, mas é algo para que você comece. E quando você começa, você não para mais. Isso vai num contínuo. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que Paulo está dizendo: sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Cheio e pleno não são a mesma coisa. Ser cheio, transbordar do pleno conhecimento. Conhecimento aqui não é ciência, noção, algo que você adquire, por exemplo, lendo, mas é relacionamento. Então, isso aqui aponta para um grau de intimidade com Deus. E intimidade com Deus é a tônica de uma vida cristã em muitos sentidos. Como é que é o nome do autor do livro Intimidade com Todo-Poderoso? Charles Swindoll, Intimidade com Todo-Poderoso. Ele tem uma frase lá no início do livro: nada melhor do que a profundidade para nos tornar insatisfeitos com as coisas superficiais. Ele faz uma analogia com o nadador e o mergulhador. O nadador está sempre na flor da água, ele não sabe o que há na profundidade. O mergulhador está na profundidade, vê a beleza que há no oceano. Então ele não se conforma à flor da água, ele quer a profundidade, porque ele conhece a beleza que está lá. Assim precisa ser o nosso relacionamento com Deus. E Paulo está dizendo: eu quero que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. O que é que Deus quer para a sua vida? O que Deus quer para nós? O que Deus quer para nós hoje? Por que Deus permitiu que essa pandemia atingisse toda a humanidade da forma como está atingindo? Em proporções que na minha vida, eu tenho uma boa jornada de vida e eu nunca tinha visto algo dessa envergadura, a não ser nos livros, nas histórias que nós estudamos. Mas olha como tem sido desafiador e como tem sido precioso este tempo. E ele diz assim, uma segunda coisa: ser pleno do conhecimento da vontade. O conhecimento aqui também, ele tem como se diz, a interpretação de familiaridade. Intimidade com Deus é proximidade, mas é familiaridade. Familiaridade com o quê? Com a vontade de Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver, menos o pecado terá influência sobre a sua vida e sobre as suas decisões. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais fortalecidos somos. E como você começa a dizer não ao pecado de uma forma muito mais clara, muito mais dinâmica. Isso não é tão complicado quanto você imagina. Seguindo aqui ainda no versículo 9, ele vai dizer lá: com toda sabedoria e entendimento espiritual. Este com toda sabedoria, que é a segunda coisa que eu quero salientar aqui neste versículo 9, sabedoria aqui é habilidade, tato, experiência, conhecimento profundo, uma percepção moral, natural e moral. Então, sabedoria aqui não é sapiência, uma palavra interessante, né? Não é sapiência, não é um alto grau de sabedoria. Eu uso uma frase muito interessante, que inteligência o homem adquire, sabedoria Deus dá. E essa sabedoria que Paulo está falando, é exatamente essa sabedoria que nós adquirimos com a experiência, contato, ou seja, contato, vivência. Isso gera crescimento, conhecimento profundo, vai nos dar não só noção, mas uma percepção natural de Deus em tudo que nós vivemos. Não só natural, mas moral. A respeito de que mesmo que Paulo está falando? Da vontade de Deus. Então essa sabedoria, ele fala com toda a sabedoria. Notem que é tudo superdimensionado, né? Paulo diz assim: ser cheios do pleno conhecimento, com toda a sabedoria, com todo o entendimento espiritual. Então é uma totalidade que Deus deseja para nós, que Deus deseja para mim, que deseja para você, que deseja para aqueles que ainda não o conhecem. Então chegar a Deus é ter uma transformação real, possível e clara diante dos nossos próprios olhos. Por isso que é tão importante, eu diria imprescindível, nós zelarmos por uma vida espiritual, principalmente nesses tempos de crise.
quando nós temos uma consciência da vontade de Deus, nós temos uma percepção mais clara e mais profunda da pessoa de Jesus e, consequentemente, da presença do Espírito Santo. Percebe que aquilo que Deus quer para mim, Deus quer para você, é que você viva de forma tão intensa, que você conheça a vontade de Deus, que você adquira sabedoria vinda de Deus para, aí vem a última coisa do versículo 9, entendimento espiritual. Este entendimento espiritual, assim, entendimento e sabedoria, eles são distintos em seus significados. A Almeida Corrigida Fiel, ela vai traduzir a palavra aqui, entendimento, como inteligência espiritual. Eu achei extraordinário isso. Inteligência espiritual. Hoje o coaching está em moda, é algo muito bom, muito importante. Se você puder, faça um processo de coaching, isso vai te ajudar. Fala-se muito de inteligência emocional, mas e a inteligência espiritual? Como é que nós desenvolvemos isso? Como é que nós chegamos num nível de inteligência espiritual que Deus seja visto? Agora veja, o significado da palavra no original inteligência é conexão mental. Qual é a conexão que você tem hoje com Deus? Qual é a conexão que você tem com o Espírito Santo? Como é que você se diz, você se encontra, você se vê em meio a esse turbilhão de situações que nós estamos vivendo? Como é que você tem paz? Inteligência espiritual. Essa conexão, quanto mais intensa com o Espírito Santo, nós teremos uma noção maior e mais clara do amor de Deus em nós, através de Cristo Jesus. A paz que excede todo o entendimento. Conta-se que juntaram os 3 maiores pintores para, num quadro, expressar o significado de paz. Qual é o sentido, qual é o significado de paz? Então, o primeiro lugar, o terceiro lugar, melhor dizendo, mostrava um pôr do sol no mar, e o mar todo, aquela lâmina d'água, uns coqueiros assim, e aquele sol todo laranjado, avermelhado, lindo, maravilhoso. Isso transmite paz. O segundo lugar mostrava uma campina, as folhas sendo balançadas pelos ventos, uns animaizinhos comendo, tal, alguém descansando à sombra de uma árvore. Mas o primeiro lugar, o quadro que ganhou o prêmio, mostrava a encosta de uma montanha e o mar numa tempestade tremenda, assolando aquelas rochas com uma violência fenomenal. E lá no topo daquela montanha, um ninho de uma águia, e a águia com as asas entreabertas e os filhotes dormindo em meio à tempestade. Isso é paz. Paz é a serenidade da presença do Espírito Santo em nós, sabendo que Jesus zela por nós, intercede por nós ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Essa confiança nos dá paz. E como que é possível se você não tem uma inteligência espiritual que te dê esse discernimento? A inteligência espiritual, ela vai gerar uma conexão tão intensa com o Espírito Santo, que teremos uma conexão perfeita, clara, inteligente, direcionada à própria pessoa do Espírito Santo e logo à vontade de Deus. E tendo essa percepção da vontade de Deus, aí o que nós precisamos fazer é continuar caminhando em direção à manutenção disso. Vou dar uma corrida aqui, versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no crescimento de Deus. Por que Deus quer que nós tenhamos essa experiência de conhecê-lo mais, nessa intensidade, com sabedoria, com inteligência espiritual, crescendo neste conhecimento de Deus, para podermos viver em santidade de vida? Quando a palavra de Deus ela fala de santidade, de Gênesis a Apocalipse, é muito interessante. Um bispo chamado Foster, se não me engano, há uns 160 anos atrás, ele disse que a santidade ela é cantada em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E Deus não pediria nada para você que você não fosse capaz de fazer. E quando há alguma coisa que você não tem a destreza suficiente para fazer, Deus intervém,
Deus inspira, Deus dá conhecimento, Deus dá sabedoria, Deus dá o ânimo, Deus dá o foco, Deus dá a força, Deus dá aquilo que nós necessitamos. Desta forma, nós vamos agradar ao Senhor e frutificarmos. Então, veja que uma vida cristã infrutífera, ela não agrada a Deus. Não é apenas você levar um nome de cristão, que isso conduz você à presença eterna de Deus, mas é viver de forma que as pessoas olhem para você e entendam que em você há algo diferenciado, há em você um brilho, há em você uma paz, há em você um discernimento espiritual que a grande maioria das pessoas não tem, porque ainda não conhecem a Jesus. Com efeito, isso como um efeito cascata, isso gera um crescimento em nós, e como que com um efeito cascata, o crescimento na fé é inevitável, transformador e maravilhoso. Uma vez que nós buscamos uma vida espiritual plena com Jesus, o nosso crescimento na fé, ele é inevitável, transformador e maravilhoso. A sua fé vai sendo fortalecida, o seu caráter vai sendo transformado, e aí você começa a ser como a primazia da criação, né? Você começa a cumprir o propósito pelo qual Deus nos criou, glorificar e exaltar o nome dele. Versículos 11 e 12. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Nós seremos fortalecidos continuamente. Percebe que buscar a Deus é algo inteligente demais? E seremos fortalecidos na medida plena, com todo o poder. Deus não dá graça com conta-gotas. Deus não derrama bênção em conta-gotas. Deus derrama bênção abundantemente. É isso que Ele espera fazer em nós. Agora o que nós precisamos é lançar mão desses princípios. Nós precisamos renovar sempre em nós essa bendita esperança. E é interessante que o versículo de número 12, ele termina assim, deixa eu ver se é 10 ou 12. Versículo 11 ou 12, né? Versículo 11 diz, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Como ser perseverante em meio à crise? É demonstrando a paz que Jesus nos dá. Como demonstrar ter paciência em meio a tantas turbulências? É vivenciando a paz que só encontramos em Jesus. Dessa forma, nós teremos alegria. Pode ser que o momento que estamos vivendo não seja lá aquelas coisas que nós gostaríamos que fosse neste tempo, mas certamente o tempo que estamos vivendo na presença de Deus alegra o nosso coração. Para concluir, eu quero dizer que a perseverança e a paciência é para que nós aguardemos com alegria o final da história, a volta de Jesus. Não tenha medo de se apoiar na sua fé em Jesus. Confie. Isso vai te fortalecer. Isso vai trazer o conhecimento pleno da vontade de Deus, inteligência espiritual para viver a santidade proposta por Jesus e a alegria perseverante da volta de Cristo. Quero orar por você, para que você seja fortalecido na sua fé e você decida hoje buscar uma vida espiritual plena, mesmo em meio da crise. Feche os seus olhos. Pai eterno, louvamos o teu nome pela tua bondade, pela tua presença maravilhosa. Acolhe, Senhor, cada um daqueles que está orando comigo neste momento, e que o Senhor possa aquecer o coração, que o Senhor possa avivar, meu Deus, dar discernimento, dar alegria da tua presença, o amor. Ó Deus, que cada um daqueles que estão nos ouvindo possam se apoiar na fé no Senhor, crer que o Senhor está no controle, que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa trazer conhecimento pleno da sua vontade. Ó Deus, desenvolver
exponencialmente a inteligência espiritual para viver a santidade que o Senhor tem proposto para nós. E encha de alegria, uma alegria perseverante, que o Senhor está voltando para resgatar a tua igreja. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até logo mais.